Haris Kairene. Muito bem. Vamos então agora já à nossa sexta aula, aonde vamos dar início a tratar, já no primeiro momento da aula, sobre a classificação dos pais da igreja, ou seja, as áreas que atuaram e também até como eram concebidos dentro da própria visão da igreja, da proposta da igreja, e como que também era concebido eles dentro do estudo da patrística, tá? O primeiro que nós vamos ter são os padres denominados padres apostólicos, ou pais da igreja, que eram considerados de padres apostólicos. Quando utilizamos o termo padre, quer dizer pai, tá? Então, os pais apostólicos, tá? Para aqueles que tiverem alguma dificuldade com o termo padre utilizado para os pais da igreja. Padres apostólicos, então, eram todos aqueles que vieram logo após aos apóstolos, ou seja, 100 a 150 depois de Cristo. Clemente Romano, Inácio de Antioquia, tá? O Policarpo de Esmirna, que foi um dos mais ascendentes, não é? Por questões de grande confrontos em que esteve envolvido. O padres apologetas, ou os pais apologetas, para aqueles que não aceitarem a terminologia padre utilizada para os pais da igreja, eram os que começaram a justificar a presença do cristianismo e os que tentaram introduzir o discurso cristão dentro do campo racional. E outra questão também que nós temos que mencionar aqui, que nesse momento não existe denominação. A igreja não está dentro de uma denominação, tá? O protestantismo vai surgir lá no século ainda, tá? Nós estamos aqui no século de segundo até o século da patrística, até o século praticamente sétimo, e o protestantismo em si, com a reforma, surge no século XVI. Tá? Então, vocês veem aí a demora em que há. Tá? Então, os padres apologetas, eles começam a justificar-se dentro da proposta da presença do cristianismo, os que tentaram introduzir o discurso cristão dentro, principalmente desse campo racional e de defesa da fé em relação às questões principalmente filosóficas, tá? Que se envolviam os pais apologetas. Os pais gregos eram aqueles que escreveram ou que escreviam em grego, como o caso de Irineu, Clemente de Alexandria, o Atanásio, o João Crisóstomo e também alguns que eram considerados os pais capadócios. Tá? Os pais latinos eram aqueles que escreveram, por exemplo, em latim, e aí nós vamos ter Cipriano de Cartago, vamos ter o Leão Magno, vamos ter o próprio Agostinho de Hipona, Ambrósio e Jerônimo, tá? E os pais do deserto já eram aqueles mais voltados ao monasticismo, como o caso de Antão e Pancônio, tá? Que eram mais voltados à prática monástica. Lembrando que também em determinado momento da vida de Agostinho, ele também vai estar vivenciando o monasticismo. Outra questão também importante é nós darmos início já a pensar e estudar com questões relacionadas à tradição cristã, que é um grande volume de escritos que eles vão compor, tá? Então, inclusive, a tradição cristã está muito relacionada à interpretação de alguns textos bíblicos, tá? Nós temos que considerar que Jesus deixou uma comunidade de eleitos, ou a igreja, aqueles que já estavam dentro do contexto salvífico, para perpetuar não só os seus ensinos, mas também todo
o contexto ético que Jesus tinha ensinado. Tá? Então, quando se trata de tradição cristã, essa terminologia era pensada e utilizada dentro dos ensinos que foram propostos e apresentados nos evangelhos. Tá? Pedro, por exemplo, entre os apóstolos, ele, claro, nós sabemos da primazia que ele tinha e da visão ad intra que estava dentro dele, e que ele se esforçava muito para a comunidade judaica assumir um padrão de renovação de vida. Já o apóstolo Paulo, por sua vez, ele era mais voltado a alcançar os povos não alcançados, gentios, os pagãos, tá? Enquanto Pedro estava mais voltado para os judeus e os judeus já convertidos e alguns judeus, vamos assim, helênicos, tá? Então, dentro desse aspecto, nós vamos ver ali que entre Paulo e Pedro havia também questões relacionadas a não só a visão missional, mas a visão doutrinária, tá? Então, pela tentativa de conciliar um cristianismo com um pensamento filosófico proposto pelos próprios gregos, como transpassando as fronteiras do judaísmo, é que Paulo e também Pedro vão ser considerados como os pais da patrística, ou seja, os grandes pioneiros do pensamento patrístico, tá? Outra questão também, que Paulo, ele se torna um inspirador dos pais da igreja. Portanto, os pais da igreja vão estar muito voltados a sempre trabalhar com os ensinos principalmente quando estão voltando à questão de explicitar assuntos doutrinários, trabalhar fundamentando biblicamente esses assuntos doutrinários com os textos paulinos, tá? Depois de uma outra questão que também é importante nós visualizarmos e também sabermos é que, até porque Paulo, para os pais da igreja, era considerado exegeta bíblico, aquele que explorava os textos e os ensinos dentro de uma proposta que dialogava com a tradição judaica e voltava para a proposta de uma visão cultural e uma visão cristã e uma visão soterológica, antropológica, pneumatológica e escatológica dentro do que era concebido para o alcance dos gentios e a estruturação doutrinária, tanto dos judeus já helenistas, como também dos judeus que estavam já dentro do cristianismo, e também para aqueles que eram os que estavam sendo novos convertidos, vindo aí de várias regiões dos povos gentios e gentílicos, como também de outras comunidades dentro já de outros limites de continentes, como limites europeus, que estavam sendo alcançados. Então, que era uma visão doutrinária muito mais ampla e muito mais, vamos assim, até com um viés, tá? de um desenvolvimento teológico e de um diálogo com a própria filosofia, que os pais da igreja vão compreender e vão entender que era muito mais suscetível para eles trabalhar com os escritos paulinos. Por isso é que eles vão explorar muitos mais as cartas, as epístolas paulinas para a fundamentação dos seus assuntos doutrinários e dos seus escritos de viés doutrinários e até muitos deles apologéticos também. Outra questão também a ser ainda considerada é que o cristianismo ele vai iniciar numa epopeia
de uma diversidade, tá? Muito grande de culturas. Então, os pais da igreja, para poder desenvolver os seus escritos, também tiveram que pensar muito questões culturais de como trabalhar os seus textos para não haver choques culturais com alguns ensinamentos, algumas expressões e algumas até repreensões que eles estivessem fazendo a determinada prática cultural, para não serem incompreendidos até por aqueles que já estavam dentro da igreja, por questões da própria tradição e hábito cultural que já estava enraizado dentro de muitos que já estavam até dentro da igreja, vivenciando uma vida de membro da igreja, ativa e efetiva, e até tendo cargos dentro da igreja, tá? Outra questão também que temos que pensar, que esse é um momento de uma ascendência de disputas filosóficas muito grande. Então, os pais da igreja, de uma forma ou outra, eles também vão estar tendenciados a trabalhar com a filosofia até para poder defender as fundamentações doutrinárias e as posições doutrinárias da igreja. E aí é que vai surgir a filosofia cristã. A filosofia cristã e os pensamentos filosóficos com a propulsão cristã surge dentro dos pais da igreja, e nós vamos ter pais da igreja de grande prolificidade, tá? Filosófica, como o caso aí de Agostinho no quarto século, terceiro e quarto século, e também do próprio Tomás de Aquino, tá? Já ali para o quinto e sexto século. Quando nós trabalhamos com a gênese das polêmicas doutrinais, que eu vou dar início a tratar sobre elas agora, aqui na sexta aula, e vamos dar continuidade na sétima, nós estamos atravessando um período patrístico que nós vamos deparar com vários grupos religiosos, adeptos de doutrinas distintas e que foram caracterizadas como controvérsias e como discussões que já estavam sendo resultado dos concílios que estavam discorrendo, como principalmente o concílio de Nicéia. No século I, nós vamos ver que as grandes tensões levaram à formação de núcleos cristãos, tá? E ali começou a surgir as primeiras seitas. E depois nós vamos ver que no segundo século vai haver uma proliferação desses núcleos filosóficos e controversos e discordantes da posição doutrinária dos apóstolos, e que aí vai surgir já os grandes líderes, os grandes encabeçadores desses movimentos, como o caso de Ário e como o caso de outros que vão surgindo, e que o Teodosião e outros que vão surgindo, para poder justamente formar, com Macedônio, que vão surgindo justamente para formar ali uma estrutura controversa que ia gerar os grandes debates, não só doutrinários, filosóficos, mas até também de âmbito social, porque envolvia a sociedade em meio a uma divisão de pensamento, ou seja, os cristãos, o cristianismo e a igreja, os pais da igreja resguardando a doutrina, e os grupos divergentes querendo dissuadir os pontos doutrinários, e claro que isso causava na sociedade, na própria sociedade, né, e envolvia o próprio império, grandes conflitos de ordem religiosa, mas que acabavam envolvendo questões políticas
questões sociais e questões até culturais, tá? Na próxima aula, nós já vamos entrar e começar a desenvolver, e eu vou deixar isso já para a próxima aula, porque é um assunto já de um volume maior, o primeiro período da patrística. De uma forma já distinta, nós já vamos começar a estudar o primeiro período da patrística, ou seja, o que se compreende dos anos 80 aos anos 313 do período da patrística, considerado o primeiro período da patrística, tá? Daí é um assunto já que vamos tratar de uma forma distinta, por etapas, por momentos, por segmentos, dentro já desse período de tempo considerado o primeiro período da patrística, que vai dos anos 80 até os anos 313 depois de Cristo. Obrigado a todos e até a nossa já 7ª aula.